Saudações a todos, Salomão aqui, espero que esteja tudo bem com vocês. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Tapiocast, nosso podcast de economia da UFAM. E no episódio de hoje, tem tudo a ver com o tema, Eu particularmente pensava em gravar um episódio rápido, mas eu estou aqui há meia hora ensaiando aqui para tentar gravar. Isso tudo acontece porque a expectativa é diferente da realidade. E aí é justamente sobre isso que eu quero conversar com vocês. Na teoria econômica e, consequentemente, na atividade econômica de forma geral, é muito comum nós criarmos expectativas sobre o comportamento de alguma coisa. Na verdade, a gente cria expectativas o tempo todo. Por exemplo, quando vocês acordam, vocês imaginam ali saindo num determinado horário, pegando uma determinada rota, procurando ir sentado no ônibus ou não pegar muito engarrafamento quando está no trânsito, chegar no horário, ter batata frita na hora do almoço, né? Eu amo batata frita, né? Enfim, mas eu sou suspeito para falar sobre isso, né? Então, nós criamos expectativas o tempo todo. Só que essas expectativas não necessariamente elas viram realidade. E até bom que seja assim, porque isso dá a chance de nós nos surpreendermos com o passar do tempo. O que eu quero dizer com isso? Que muitas das vezes nós podemos nos surpreender positivamente ou negativamente. Em outras palavras, a variável que nós estamos analisando, elas podem ter aí um comportamento acima das expectativas ou necessariamente abaixo das expectativas. E no caso dos agregados macroeconômicos, isso daí assume um papel fundamental. Por quê? Notem, lembram do último episódio? Nele, eu e a professora Lenice chegamos à conclusão de que preços, juros e câmbio são essencialmente ali os indicadores macroeconômicos que nós utilizamos como base para nós fazermos as nossas análises. Então, isso significa dizer que nós vamos nos orientar não apenas no comportamento dessas variáveis ao longo do tempo, mas também nas expectativas que os agentes econômicos estão tendo sobre o comportamento dessas variáveis. Por exemplo, vamos pensar na questão da taxa de câmbio, que é o que está mais próximo do que nós estávamos conversando, né? Se você está observando uma tendência de redução da taxa de câmbio, é muito comum que os agentes econômicos costumem criar expectativas de que a taxa de câmbio vai continuar reduzindo, né? Então, as tendências de elevação das importações e de redução das exportações vai continuar se mantendo ali ao longo do tempo, né? A menos que aconteça um choque que faça com que você mude as expectativas, ou seja, você altera as suas expectativas quando acontece algo de diferente, algo que faça você ali refletir ou rever os seus próprios conceitos. Se, por exemplo, você está pensando no sentido do PIB, né, o PIB está aumentando ao longo do tempo, você imagina que a total da produção vai continuar aumentando, então você vai se orientar nesse sentido. Se a taxa de juros está demonstrando uma tendência de redução, você vai rever ali as possibilidades de fazer empréstimos, financiamentos e necessariamente ampliar ali o tamanho da fábrica, né, utilizando recursos externos, por meio da captação de recursos. Então, nós nos orientamos muito pelas expectativas. E, nesse sentido, cabe mencionar que nós fazemos isso de duas formas. Nós podemos criar os nossos próprios indicadores de expectativas, e aí para isso você precisa estar acompanhando uma série histórica, e aí montar um modelinho a partir daí, ou vocês podem acompanhar as expectativas de mercado, basicamente
mais voltado para o mercado financeiro, por meio do relatório Focus do Banco Central. Para entrar no relatório Focus, é super tranquilo. Vocês entram no site do Banco Central, bcb.gov.br, e aí, na aba superior, vocês vão lá em Política Monetária. Em Política Monetária, vocês vão em Expectativas de Mercado, e aí, das expectativas de mercado, vocês vão ver ali que a opção do relatório Focus vai ficar disponível. Clicando lá, vocês vão perceber que o relatório Focus ele é disponibilizado semanalmente, com indicadores ali que, adivinhem, são essencialmente os indicadores que nós já estávamos acostumados a fazermos as nossas análises, ou seja, o IPCA, que é a medida da inflação, o PIB, que é a medida do produto, que é o nosso ponto de partida ali em cima da quantidade produzida de bens e serviços dentro dos limites estabelecidos pelo território nacional, a taxa de câmbio e a própria Selic. Então, nesse caso, nós temos aí o produto e os três preços que nós estávamos acostumados a analisar. Ou seja, esses três preços que a gente está recomendando sempre aí para vocês. Mais a fundo no relatório, vocês vão perceber o seguinte: vocês vão notar que as expectativas vão mudando ao longo do tempo. Então, por exemplo, há 4 semanas vocês vão observar, ou seja, 4 semanas de 17 de novembro, que é o relatório Focus mais recente no momento que a gente está gravando esse podcast aqui, nós temos um comportamento. Há uma semana atrás, ou seja, na semana anterior do dia 17 de novembro, nós temos aí também outro indicador. E ali o comportamento semanal e, entre parênteses, a quantidade de semanas que os indicadores estão mostrando ali esse determinado comportamento. Além disso, nós vamos observar que são criadas expectativas para 2024, 2025 e 2026, sempre levando ali como base a data de 17 de novembro. Então você não pode, por exemplo, comparar 17 de novembro de 2023 com 17 de julho, por exemplo, né? Por quê? Porque a sazonalidade não permite. O que eu quero dizer com isso? Períodos diferentes ao longo do ano têm características diferentes. Por exemplo, no mês de junho e julho, as pessoas estão se preparando ali para as festas juninas. Então, tem uma dinâmica de consumo e uma dinâmica de variação ou de flutuação dos indicadores econômicos que é diferente daquelas que a gente observa, por exemplo, no mês de novembro, que as pessoas estão ali já se preparando para as festas de fim de ano. Então, isso também tem que ser esse comportamento, ele precisa ser respeitado e observado ao longo do tempo. Então, você só compara, por exemplo, 17 de novembro de 2023, compara com 17 de novembro de 2024, 17 de novembro de 2025 e assim por diante. Uma outra coisa também que é interessante, quando vocês observam as expectativas em torno de 2024, elas podem ficar um pouquinho diferentes do que elas estão em 2023, mas elas podem apresentar uma tendência, né? Então a gente observa bem essa tendência, se está tendo aí uma tendência de redução, uma tendência de aumento, né? Ou uma tendência de estabilidade, ou seja, do comportamento do indicador permanecer naquele valor ali ao longo do tempo. Mas uma coisa que é interessante também é notar que a capacidade de previsão ela vai reduzindo quanto mais aumenta o período de tempo. Então, para 2024, nós temos uma previsão um tanto quanto relativamente precisa, né? Mas a precisão para 2025, vocês reparam que ela vai reduzir. E a de 2026, ela também reduz. Se vocês observarem bem nessa relação que eu estou mostrando para vocês, nesse relatório Focus do dia 17 de novembro, vocês podem observar que os comportamentos dos indicadores, eles basicamente não mudam de 2025 para 2026. Mas por que isso acontece? A questão é bastante simples. Quanto maior for o horizonte de tempo,
menor é a tua capacidade de previsão. Por quê? Para você ter um desenho do futuro, você precisa de informação. E a informação ela é fundamental nesse sentido. Os próprios economistas já discutiam muito o papel do acesso à informação para criar as suas expectativas. Por exemplo, os economistas keynesianos costumavam levar muito em consideração a ideia de expectativas adaptativas, né? Expectativas adaptativas quer dizer que você se baseia nos dados do passado para criar expectativas para o futuro. Em outras palavras, se o PIB está aumentando, você cria expectativa de que ele vai continuar aumentando. Se os preços estão reduzindo, você cria expectativas que os preços vão continuar reduzindo para o futuro e assim por diante. Mas os economistas novoclássicos diziam que trabalhar com expectativas adaptativas era um tanto quanto ingênuo, né? E isso, de certa forma, a gente até compreende, porque você tem choques que vão acontecendo ao longo do tempo que faz com que você mude os rumos das suas expectativas. Então, se os agentes econômicos tiverem expectativas racionais, isso quer dizer que eles vão conseguir ter, a partir de todas as informações disponíveis, vão poder ali traçar as suas expectativas de forma inteligente, evitando ali e se prevenindo contra os choques sistemáticos. Mas essa ideia também ela tem uma limitação, porque os agentes econômicos, nem todos eles têm acesso às mesmas informações. Afinal de contas, os agentes econômicos têm informações assimétricas entre si. Quando você, por exemplo, vai comprar um carro usado, você não sabe que seu carro está engatilhado, se esse carro que você quer comprar. Mas o dono do carro, ele sabe. Ele sabe qual é o pepino, né, o abacaxi que ele vai querer passar para você. Então, nesse sentido, o que a gente pode dizer? Se os agentes econômicos têm informações assimétricas, então o próprio mecanismo de criação de expectativas ele acaba sendo relativamente diferente ou um pouco distorcido, dependendo da quantidade de informação que as pessoas tiverem. Informações são caras. Informação custa dinheiro e dinheiro custa ganhar, que nem meu pai dizia. Então, no mais é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Basicamente, a gente atingiu aqui só a superfície, né, desse tema aqui das expectativas, mas, por si só, ele já cria expectativas suficientes para a dinâmica do nosso próximo episódio, onde nós vamos conversar sobre as expectativas, já que a gente já conhece bem preço, juros e câmbio. Vamos verificar como a questão das expectativas influencia tudo isso no âmbito do relatório Focus. Então, um coração para vocês e a gente se encontra no próximo episódio. Tchau, tchau! O Tapiocast é um projeto de extensão da Universidade Federal do Amazonas. Apresentação: Lenice Sá, Paulo Berti e Salomão Neves. Roteirização: Maria Eduarda Braga. Edição: Salomão Neves.